Hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, nós somos 18 de junho. Semana passada nós não fizemos o Evangelho no lar, não fizemos a gravação do nosso Evangelho, mas hoje estamos de volta aqui com o capítulo 15. Capítulo 15 diz o seguinte, né? Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema do Espiritismo, né? O lema de Jesus também, né? Porque Jesus, quando ele vai abordar essa questão da salvação, ele sempre coloca ali a necessidade do amor ao próximo, amai-vos uns aos outros, né? E amai a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros, e ao outro como se fosse a si mesmo, e ao próximo como se fosse a si mesmo. Logo, para você amar alguém, você precisa ser caridoso, né? Às vezes até perdoar, às vezes compreender, e isso também é caridade, isso também faz parte do elenco, né? Do acervo de caridade que a gente pode prestar. E nesse capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é preciso, item 1, o que é preciso para ser salvo? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Veja que nós estamos tratando aqui de metáforas, né? Jesus trabalhava com metáforas, ele não trabalhava com a palavra no seu sentido literal, ele trabalhava com metáforas. Então, sabendo, né, da inexistência do inferno, da inexistência do sofrimento eterno, Jesus não iria falar sobre o inferno de forma literal, mas sim de forma metafórica. Imaginemos o que será essa separação, né? As ovelhas e os bodes, as ovelhas de um lado, os bodes dos outros. Assim ele pegará aqueles justos e os colocará à sua direita, e os injustos colocará à sua esquerda, né? Os justos à sua direita e os injustos à sua esquerda. E aí esses então perguntarão, vamos continuar aqui a leitura. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possui o reino que foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que nós o vimos sem teto e te alojamos, ou sem roupa e te vestimos? E quando foi que te vimos doente ou na prisão e viemos te visitar? E o rei lhe responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, não dá para fazer a caridade a Jesus, né? Não dá para fazer caridade ao Mestre Jesus, mas aqueles que o representam aqui na terra, que são os pequeninos, né? Então, quando foi que nós te vestimos? Ora, quando tu vestiste um mendigo, quando tu vestiste aquele que estava sem roupa, nu, esfarrapado, foi a mim que tu vestiste, né? E aí os injustos vão dizer: e quando foi que, Jesus, que nós não te demos roupa? Quando foi que nós não te alimentamos quando estavas com fome? Quando foi que nós não te vestimos quando estava nu? Ele vai dizer: cada vez que tu negaste isso a um pequenino, a um mendigo, a um pobre, foi a mim que tu negaste. Isso é a base cruel, base simples da salvação. Fora dela, fora da caridade, não há salvação. Não adianta fincar o joelho no chão, rezar o dia todo, orar, gritar
espernejar, fazer como alguns fazem, algumas igrejas aí, se debatem no chão e o pastor vai lá e mente, né? Mente e faz um teatro. Isso aí não resolve nada, né? Porque a salvação, ela está na caridade. Agora não imaginemos que a salvação aqui seja ir para o céu, direto para o céu. Ah, eu fiz uma caridade, eu vou para o céu. Não é assim que se fala um bode, né? Ou uma ovelha. É tudo com muita calma, é tudo com muita presteza e sem, claro, que a mão esquerda veja o que a direita dá. Outra metáfora muito bem utilizada por Jesus. Eu gosto de histórias simples que nos lembram isso, né? Me lembra a minha infância, que a gente pobre lá no Jardim Iracema, todos muito pobres, as crianças do bairro muito pobres, e tinha um cidadão lá, chamava Seu Edilson. O Seu Edilson era um homenzinho atarracado, eu me lembro muito bem assim, no modo como ele se vestia, com aquelas roupas sempre abertas, né, nos botões abertos aqui até o peito, e o cabelo muito preto, o bigode muito preto, possivelmente titurados, e muito apressadinho. Ele andava de um lado para o outro. Tinha uma bodega, a bodega do Seu Edilson, onde a gente ia lá comprar um bombom ou coisa parecida. Quando tinha 10 centavos de cruzeiro, a gente ia lá comprar um bombom. E quando era final de ano, o Seu Edilson fazia a festa daquelas crianças, de nós crianças pobres. Ele ia, ao longo do ano, ele ia acumulando brinquedos, e quando era no final do ano, de frente à bodega dele, um caminhão lá, cheio de brinquedos, e aquelas monte de crianças, né? E eu lá no meio, lá, doido para ganhar um presente, ganhar uma bola, ganhar um carro, né? E ele ia distribuindo um a um, e a gente ia para casa muito feliz, porque tinha ganho um presente de Natal. Então isso é caridade, né? Porque ele fazia isso, ele não fazia isso em troca de nada, ele fazia isso para ver aquelas crianças felizes, né? Isso é caridade. Ah, o Seu Edilson desencarnou e foi para o céu. Ele desencarnou e possivelmente ele foi muito bem acompanhado lá na espiritualidade, né? Talvez já esteja encarnado novamente ou não, né? Mas aqui ele fez o papel dele, ele fazia o papel dele. Ele tinha os filhos, meninos também, os garotos caneludos que andavam ali, acima e para baixo, vendendo na bodega dele, se brincando com a gente, tudo. Mas nunca esqueço isso, né? Final do ano, todo final de ano, Natal, ele fazia o Natal dos pobres, o Natal das crianças, né? E assim, muita gente faz isso aí, e isso sem nenhum interesse, né? O que é mais bacana. Com certeza não havia interesse ali, a não ser o de ver aqueles meninos, né, felizes uma vez por ano. Então são atos de caridade que imensuráveis. Ah, mas eu dou esmola aos pobres, eu passo ali, dou um réis ali, se eu ver uma pessoa com muita fome. Mas é exatamente esse nosso papel, é olhar o outro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro, ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? O próximo é qualquer um que esteja precisando, dentro da sua própria casa, da nossa casa. Existe muitas vezes uma pessoa precisando de uma palavra amiga, né? Um consolo, e a gente acaba negando. Isso é caridade, né? Fora dela não há salvação. Igreja alguma salva. Até porque a salvação ela é uma metáfora muito mal compreendida. O que é essa salvação, né? Nós estamos aqui para ser salvos. Nós estamos aqui para ajudar o outro, pronto. O que vier depois do desencarne, depois que o espírito rompeu o laço que une a carne, aí é outra história. E aí vamos prestar conta lá do outro lado. Porque o que é que vai acontecer conosco? Onde é que estaremos após o desencarne? Visita a tua consciência, visitemos a nossa consciência. O que é que estamos fazendo? De que forma estamos utilizando o nosso tempo? De que forma estamos utilizando aquilo que temos com relação ao outro? Aí nós vamos saber onde é que estaremos. Não adianta blasfemarmos contra isso, contra aquilo, ou nos orgulharmos de sermos isso, sermos aquilo, como diz muito bem Raquel de Queiroz na sua crônica Vida, né, em que ela diz que não adianta o orgulho, não adianta o curso superior que você tem, o mestrado que você tem, o doutorado que você tem, a riqueza que você tem, se isso não servir ao outro, nada feito, né? E Jesus vai continuar, né, dizendo, então,
Então o evangelho continua. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome? Já falamos sobre isso, né? Então foi a mim que deixaste de dá-las, a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os injustos para a vida eterna. Claro que é mais uma metáfora, né? Esse suplício eterno é o ir e vir aqui na terra para tentar buscar a sua melhoria, a melhoria moral, né? Sua correção moral, que é o mais simples, né? O mais básico, mas que a gente se nega muitas vezes a levar a cabo, né? A vida eterna é o que continua porque a gente vai, ou seja, a vida não tem limite para ninguém, nem para os injustos, nem para os justos. Os injustos, né? Chama aqui de injustos, mas para mim são aqueles que se negam a fazer a caridade e que muitas vezes criticam aquele que faz a caridade. É o besta, coisa parecida. E aí se jogam dentro de uma igreja, muitas vezes dão tudo para o líder da igreja, não importa que igreja seja, em busca da salvação, comprando a salvação, e lá fora faz tudo diferente. Igrejas católicas aqui, próxima aqui, tem a Igreja da Glória, vamos dar nome aos porcos, né? A Igreja da Glória aqui se nega constantemente a permitir a entrada dos farrapados, porque lá só cabem pessoas que deixam carros caros na garagem, no estacionamento. E aí esta igreja que ainda fala mal do governo Lula, porque o governo Lula ajuda os pobres, ainda prega lá do seu descaramento lá, contra o governo Lula. Ainda tem pessoas que se dizem, que estão lá, pessoas que se dizem caridosos, né, espíritas, e que ainda vão para essa igreja ainda. Dizem cristãos e vão para essa igreja. Vão, fica à vontade, mas saiba que lá não é prestada a caridade. Lá, a única caridade que você faz lá é ao padre, né, ou ao Vaticano, ou coisa parecida. Espíritas, unidos, instruídos. Vamos ler, vamos estudar, vamos compreender o Evangelho. Antes de tudo, compreender o Evangelho. E, claro, depois fazer a salvação, ou não, ou faça só a caridade, né? Ou não precisa nem ler o Evangelho, faça a caridade. Muita gente faz caridade sem conhecer o Evangelho. O seu Edilson era um deles. Com certeza o seu Edilson fazia caridade sem conhecer o Evangelho. Não sei concretamente isso, mas pelo modo como era explosivo, falava, gesticulava, eu tenho certeza que a caridade vinha no primeiro plano para o Senhor Edilson. Então, agradecer a Deus por estar aqui em torno desse Evangelho maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pedir a Ele compreensão verdadeira para esta doutrina, né? Que a gente precisa compreender muito, precisa saber realmente o que é que ela nos dá, que essa consciência da vida eterna, essa consciência de que a morte é uma ilusão, a consciência de que o inferno não existe, que o céu também não existe, o que existe é a nossa evolução no dia a dia, nossa busca ser melhor. E pedir a Deus que proteja todos os nossos familiares, nossos amigos, que esteja conosco hoje e sempre, assim seja.